Olá, gente, tudo bem com vocês? Vim aqui trazer então o nosso conteúdo da semana, seguindo a linha do nosso conteúdo da semana passada sobre planejamento financeiro, e a gente falou um pouco do ciclo PDCA, como que esse ciclo ele pode contribuir no planejamento financeiro da sua empresa, né, ou da sua carreira. E agora nós vamos abordar algumas formas de como acelerar esse processo do planejamento financeiro. Então, primeiro, vamos olhar assim, por que eu faria um planejamento financeiro, né? A gente começa a se questionar a importância, né? Então, olhe para a sua carreira, olhe para o seu negócio, se for o caso, e se questione, será que hoje eu consigo fazer o orçamento financeiro, consigo planejar o meu financeiro? Será que hoje eu tenho um entendimento e uma compreensão de como está a minha situação financeira? Eu consigo fazer planos a curto, médio e longo prazo? Então, se você não consegue, ou se você tem dificuldade de planejar e projetar principalmente o seu financeiro, ou seja, eu só trabalho com o meu fluxo de caixa, pagando e recebendo, tem algo errado. Então, é sobre isso que nós vamos falar nesse conteúdo dessa semana, que é como acelerar o seu processo de planejamento financeiro na sua empresa ou na sua carreira, tá bom? Então, eu sou Angela Brum, fundadora da ABA Academy Escola de Gestão e Estratégia, e esse é o nosso assunto desta semana. O planejamento financeiro empresarial ou na sua carreira, ele está totalmente relacionado com a situação econômica que você está nesse momento. E isso significa criar ações, definir ações, planejar, reestruturar, né? Nem sempre isso é fácil. Por quê? Porque a nossa tendência é olhar no curto prazo. E quando nós falamos em planejamento financeiro, nós estamos falando aí do médio e longo prazo. Então, é criar direcionamentos no seu negócio ou na sua carreira para que você consiga criar planos estruturados a médio e longo prazo. Então, o desafio ele é muito pertinente, tá? Porque no cenário que nós estamos, nós precisamos criar esse planejamento financeiro. Então, por onde começamos? Vai aí 7 formas para vocês estruturar e acelerar esse processo de planejamento financeiro. A primeira é olhar o seu cenário atual. Reconheça esse cenário atual, olhe como você está, né? Se as suas receitas e despesas estão alinhadas, se tem lucratividade, se realmente a forma como o seu negócio está estruturado está dando um retorno financeiro, né? Se as características do seu negócio, elas estão dentro de uma planilha, num controle financeiro que seja, os investimentos estão planejados, então tomar decisões a partir disso faz toda a diferença. E olhando para essa situação atual, esse cenário, a gente já começa a projetar cenários diferentes, tá? Essa já é a segunda etapa. O que significa isso? É olhar para um cenário otimista, olhar para um cenário realista, olhar para um cenário que nós conseguimos ver muitas vezes até pessimista, ou seja, o mercado está direcionado para um lado e lá nós direcionamos e lá a gente foca a nossa energia, tanto positiva quanto negativa. Então, projetar o nosso negócio, entender esses cenários pessimista, realista e otimista fazem total diferença para a gente conseguir fazer um levantamento de dados, traçar metas, estabelecer objetivos, né, criar demanda. Então, assim, muitas vezes nós estamos num cenário de crise e a gente não percebe nos nossos números. Então, fazer um olhar mais preventivo do que corretivo aqui é a grande sacada, tá? Terceira forma ou terceiro ponto para acelerar esse planejamento é traçar um plano de ação. Então, coloque aí os seus objetivos, as suas metas, crie um cronograma, defina prazos, né? Faça uma lista aí das suas prioridades. E por outro lado, também a gente pode ter um entendimento aqui muito mais de mudanças a médio e longo prazo, né? A curto prazo, e conseguir traçar aí o que é o ideal para o nosso negócio ou para a nossa carreira, tá? A quarta forma, calcule o preço ideal do seu produto ou serviço, né? Muitas vezes a gente não tem controles financeiros, a gente tem vídeos aí falando sobre esse tipo de conteúdo, tá? Estruturar controles financeiros
e eu acabo definindo o meu preço de uma forma que ele não é compatível para o meu negócio ou para o meu público-alvo, né? Então, calcular o preço aqui do seu produto ou do seu serviço faz total diferença para ter um planejamento financeiro alinhado, para que você, que é sócio do seu negócio, consiga tirar um prolabore, para que pague seus custos e ainda tenha um retorno financeiro, né, de lucratividade aí, necessário para a sua atividade. E a quinta etapa, considere a ajuda de um especialista, de um mentor ou de um consultor para que você possa estruturar essa rotina de planejamento financeiro. Muitas vezes a gente sabe que é importante, mas não tem o domínio ou não tem as ferramentas. Então busque ajuda, né? Nós estamos aí para ajudar você. Busque mentorias, busque consultorias, busque o seu processo de planejamento financeiro, olhe para o seu fluxo de caixa, né? Isso faz total diferença para você definir alguma ação de melhoria. Sexto ponto importante para acelerar esse planejamento é: utilize um software online ou uma plataforma ou um método de controle diferenciado para o seu financeiro, tá? Hoje a gente tem muitas plataformas online aí que estão à disposição, que faz controle financeiro, que registra não somente entradas e saídas de caixa, mas o seu estoque, as suas vendas, emissão de boleto, né, nota fiscal eletrônica, que faça todo esse conjunto de operações funcionar de forma integrada. E por fim, a sétima etapa, registre esses controles, né? Registre tudo, toda a movimentação de entrada e de saída, registre os investimentos para evitar qualquer problema futuro, tá? Faça um planejamento a curto, médio e longo prazo, aproveite que você tem esse olhar nos controles para poder estruturar uma visão mais assertiva a longo prazo para o seu negócio, tá? E por fim, busque ferramentas que venham a contribuir. Hoje tem infinitas ferramentas no mercado, né? Ferramentas mais direcionadas, ferramentas mais complexas, depende do seu negócio. E de repente seria importante você dar uma olhada no nosso conteúdo da semana passada, que fala do ciclo PDCA, né? Como aplicar esse ciclo de planejamento dentro do seu financeiro para poder estruturar ele, ter condições de planejar suas finanças de uma forma mais consistente, mais assertiva e durabilidade, né? Que ela seja durável e que você consiga ter estratégias práticas no seu negócio. Gostou do nosso momento? Comente aqui se você já faz planejamento financeiro, empresarial ou pessoal na sua carreira e deixe aqui a sua mensagem que a gente possa ajudar você a evoluir nesse processo. Lembre-se, se inscreva nos canais, curte, compartilhe e toda semana terá conteúdo novo para ajudar você a evoluir na sua jornada.